Qual é o quinto grupo de palavras que você pode utilizar para promover a coesão lexical? As hiponímias, chamadas hiponímias. O que seriam as hiponímias? Hiponímias é uma relação de significado entre duas palavras. É uma relação de significado. Mais ou menos, elas são sinônimas. Não são exatamente sinônimas, são, mas não são da forma clássica. Porque existe uma relação entre elas de amplificação. Você pode partir de uma mais específica para uma mais abrangente, que é o que a hiponímia faz. Você parte de uma palavra mais específica para uma mais abrangente que se refere a essa palavra. É tanto que o termo hiponímia vem de hipo, que quer dizer de baixo, de baixo para cima. E ônimo quer dizer nome. Então, você vai partir de baixo para cima naquele nome. De baixo quer dizer do menos abrangente, do mais específico, para o mais abrangente. Então esse é o sentido de hiponímia. Na prática é pegar duas palavras que uma retoma a outra, só que uma é mais específica, a outra é mais abrangente com relação ao sentido delas. Então vamos pegar um exemplo aqui, para você entender. Leão, hipopótamo, esquilo, girafa. Todos se referem a animal, não é? Todos eles, leão, hipopótamo, esquilo, girafa, são animais mais específicos que se refere ao termo geral animal. Então essa é uma relação de hiponímia, partir do mais específico para chegar no mais geral. É sempre indo em direção ao mais genérico, mais amplo. E nessa relação de partir do específico para o mais amplo, você vai acabar chegando numa determinada posição. E todo leão é um animal, mas nem todo animal é um leão. Então, por ele ser o específico, todo leão é um animal, que parte do específico para o mais abrangente. Mas nem todo animal é um leão. Outra coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, que quando você for utilizar essa relação de hierarquia do menos abrangente para o mais abrangente, não quer dizer que quando você pegar um termo mais abrangente, que você esgotou aquela abrangência. Não. Muitas vezes, aquele termo mais abrangente vai ter outros mais abrangentes. E aquele outros vai ter outros mais abrangentes. Não vai parar por ali. Mas o exercício aqui é pegar um mais específico e um mais abrangente, ainda que esse não seja o mais abrangente de todos. Como, por exemplo, o próprio termo leão que eu acabei de utilizar. Leão, o que é mais abrangente do que leão? É felino, por exemplo. Todo leão é um felino, mas nem todo felino é um leão. Né? Então, o felino é mais abrangente que leão. O que é mais abrangente do que felino? Aqui, felino já tem outro que é mais abrangente, que é mamíferos. Então, quer dizer, todo felino é um mamífero, mas nem todo mamífero é um felino. Então, quer dizer, o felino é mais específico do que mamífero. E mamífero com relação ao animal. Todo mamífero é um animal, mas nem todo animal é um mamífero. Então, animal é mais abrangente do que mamífero. Continuando nessa cadeia, ser vivo. Todo animal é um ser vivo, mas nem todo ser vivo é um animal. Então, você sempre vai partir do mais específico, mais abrangente, ainda que esse abrangente tenha outros abrangentes. Mas a função aqui é pegar um mais abrangente do que um mais específico. E partir do específico para o mais abrangente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Thomas Edison fracassou? Pergunta-se por vezes. A resposta é sim. Thomas Edison também conheceu frequentemente o fracasso. O que é legal é que esse trecho aí foi escrito pelo próprio filho do Thomas Edison, num artigo chamado A Vida Incansável de Thomas Edison. O próprio filho dele escreveu isso. Bom, como que ficaria para resolver essa questão da repetição do nome Thomas Edison? Como que eu resolveria isso? Com uma hiponímia, uma relação do mais específico com o mais abrangente. Vamos lá. Thomas Edison nunca fracassou? Pergunta-se por vezes. A resposta é sim. O inventor também conheceu frequentemente o fracasso. Então eu pego aqui inventor, que exerce uma função de hiponímia com Thomas Edison. Thomas Edison é o mais específico. Inventor é mais amplo. Thomas Edison é um inventor, mas nem todo inventor é o Thomas Edison, não é isso? Então é mais amplo. E substituo perfeitamente. Qual o cuidado que você tem que tomar nesse processo de substituição do mais específico para o mais abrangente? Evitar a relação oposta, que é de hiperonímia, que é partir do mais abrangente para o mais específico. Isso você tem que evitar. Por quê? Porque você pode pulverizar o entendimento do seu parágrafo, porque fica mais difícil relacionar o mais específico depois com o abrangente que você mencionou antes. Fica mais difícil. Às vezes o leitor não consegue fazer essa relação.
Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um dos amigos do filósofo perguntou um dia ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas. Perante a admiração geral, a sacerdotisa proferiu o nome de Sócrates. Você vê que fica difícil definir que Sócrates ali está se referindo ao filósofo que foi mencionado lá no começo. Fica difícil. Embora nós saibamos que o Sócrates foi um filósofo, dá a impressão que está se referindo a outro filósofo ali, não a Sócrates. Essa relação que foi estabelecida aí de hiperonímia dificultou um pouco o entendimento. A partir do mais abrangente filósofo para Sócrates. Sócrates é um filósofo, mas nem todo filósofo é um Sócrates. Então o termo mais abrangente é filósofo. Como que teria que ser feito aí para que se estabelecesse uma coesão legítima? O contrário, a hiponímia. Então, como ficaria com a hiponímia, que foi o que eu expliquei ainda há pouco? Um dos amigos de Sócrates perguntou um dia ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas. Perante a admiração geral, a sacerdotisa proferiu o nome do filósofo. Agora sim, eu entendo que o filósofo, que eu me referi depois, está se referindo a Sócrates, que foi dito lá no período anterior. Agora sim, a relação ela está estabelecida de uma forma mais eficaz.